Na sequência, né, das nossas videoaulas sobre esse assunto, medidas de exposição ou de variabilidade, certo? Estamos agora iniciando o quarto vídeo, certo? Para esse dia de hoje, da nossa aula, do nosso encontro, certo? Então, para dar um arremate final, né, sobre esse assunto, levando em consideração que nós estamos estudando essas medidas de dispersão à luz de dados brutos, certo? Então, nós estamos dando ênfase nesse instante para esse caso, dentro dessa organização de dados. Muito embora, para facilitar o entendimento, assim, a organização, nós, vez por outra, vemos, inclusive no material, que o autor ele prefere colocar esses dados numa tabela, né? Tira ele da linha horizontal, da forma como se apresentam os dados, que é a forma bruta, e coloca numa linha vertical dentro de uma tabela somente por conta da necessidade de termos que fazer algumas operações matemáticas, né? E aí, visualmente, dentro de uma tabela fica melhor, certo? Mas você pode encontrar dados, né, dentro dessa perspectiva, anotados dentro de uma linha, né? E também você pode encontrar esses dados já dispostos dentro de uma coluna, certo? Mas para efeitos de visualização do cálculo, né, talvez uma tabela fique melhor. Enfim, nós não estamos no caso, repito, de tabela com intervalo de classe. Isso aí vai ser pauta da nossa próxima aula, certo? Mas para dar esse arremate final, no vídeo 3, se você se recorda, nós abordamos o último ponto que foi o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, assim, sendo uma medida de dispersão absoluta, todas elas, desde amplitude total, desvio médio, variância e desvio padrão, certo? Mas, na essência desse negócio, eles dão a possibilidade de você analisar se os dados dentro de um grupo de indivíduos eles são mais ou menos homogêneos ou mais ou menos heterogêneos. A rigor, se você for verificar ou quiser comparar esses valores dessas medidas com esses mesmos valores, com essas mesmas medidas entre grupos diferentes, você pode fazer uma comparação e analisar qual grupo é mais ou menos homogêneo e qual grupo é mais ou menos heterogêneo. Se um grupo é mais ou menos parecido ou se um outro grupo é mais ou menos diferente. Então, se você fizer essa abordagem para 2 ou mais grupos, você pode fazer essa comparação à luz do cálculo dessas medidas, certo? Então, essas medidas é para isso, certo? A rigor, para você comparar, né, grupos diferentes utilizando-se o cálculo dessas mesmas medidas. Claro que nós não fizemos isso, né, até agora, nesses 3 vídeos anteriores, essa abordagem. Mas eu estou te dizendo agora, nesse instante, que isso é permitido. E é para isso que serve o cálculo dessas medidas, para você fazer comparações, certo? Mas é importante, como nós vimos nos vídeos anteriores, da gente entender pelo menos como é que se calcula, tomando um exemplo prático, né, para ilustrar isso, né? Calcula-se como a amplitude dentro de um grupo de indivíduos, calcula-se como o desvio médio dentro de um grupo de indivíduos, calcula-se como uma variância ou um desvio padrão, né? E aí, no caso da variância ou do desvio padrão, quanto maior esse valor, você pode ter certeza que o grupo é mais heterogêneo. E quanto menor esse valor, você pode ter certeza que o grupo é mais homogêneo. Ou seja, quanto menor a variância ou quanto menor o desvio padrão, a tendência é que esse grupo seja o mais parecido possível dentre os seus indivíduos. E quanto maior for a variância ou quanto maior for o desvio padrão, a tendência é que esse grupo de indivíduos tenham valores mais diferentes, né? Então, mais ou menos é dentro dessa abordagem. E aí, voltando agora novamente lá para o material, para a gente abordar aqui um outro aspecto, eu vou aqui fazer uma captura de tela novamente, né, para a gente poder buscar aqui mais uma coisa interessante, né, que é
Deixa eu abrir aqui. Pronto. Paramos no vídeo 3 aqui no desvio padrão. Deixa eu procurar aqui mais ou menos, né, o que é que eu estou querendo passar para vocês, para a gente finalizar essa quarta videoaula, é que você valorize a questão das características que envolvem o desvio padrão, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais rápido esse material, até chegar lá na interpretação do desvio padrão, que é o item 4.5. Nesse item, vamos apresentar duas regras para a interpretação do desvio padrão. É importante que você também tenha essa noção. Uma primeira regra chamada de regra empírica, né? Que para qualquer distribuição amostral com média x barra desvio padrão S, tem-se. Então, você tem aí os dois símbolos dessas duas medidas, média e desvio padrão, né? Então, o intervalo, aqui está um intervalo, né, entre x barra menos o desvio padrão, que é a média menos o desvio padrão, e o x barra média mais o desvio padrão, certo? Então, se você colocar aqui esses dois valores, contém, para qualquer estudo feito em qualquer grupo de indivíduos, entre 60% e 80% de todas as observações amostrais. Então, se você pegar a média de um grupo de indivíduos, diminuir do desvio padrão, você tem um valor. O intervalo que vai até a soma desses dois valores, você pode ter certeza que vai contemplar lá, dentro do teu grupo de indivíduos, em torno de 60% e 80% de todas as observações. A porcentagem aproxima-se de 70% para distribuições fortemente simétricas, chegando a 90% para distribuições fortemente assimétricas, né? O intervalo entre a média menos duas vezes o desvio padrão, que vai até a soma da média mais duas vezes o desvio padrão, como está aqui dentro desse intervalo, como vocês podem ver, contém aproximadamente 95% das observações. Então, se você pegar a média, diminuir por duas vezes o valor do desvio padrão, e esse valor for até o valor da média, da soma da média, com duas vezes o valor do desvio padrão, você pode ter certeza também que 95% das suas observações, dentro daquele grupo de indivíduos ou dentro daquele conjunto de dados, das observações amostrais para distribuições simétricas e aproximadamente 100% para uma simetria elevada, né? E o intervalo que vai entre a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão, contempla aí, claro que evidentemente, 100% das observações, né, amostrais para distribuições assimétricas. Teria um segundo teorema que a teoria também é mais ou menos parecida com a anterior, que é o teorema de Chebyshev, né? Então, você pode ver aí depois, com a leitura um pouco mais com calma, né, que também ele aborda essa questão interpretativa do desvio padrão, dessa medida de posição absoluta, certo? Então, é um avanço também que você pode ter ao se fazer esse tipo de cálculo, tá certo, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui nesse quarto vídeo, certo? Que nós estamos providenciando para poder mostrar para você, explicar, né, a teoria, né, e a intenção que tem em ter a necessidade de calcular, né, essas medidas chamadas medidas de dispersão ou de variabilidade, né? Retomando ao início lá do nosso primeiro vídeo, como nós vimos que a intenção é analisar realmente se os indivíduos dentro de um grupo, né, ou se os dados dentro de um conjunto, né, eles são mais ou menos diferentes, heterogêneos, ou se são mais ou menos parecidos, né, ou homogêneos, né? Então a intenção seria essa, e no avanço dos próximos vídeos nós vamos incrementando mais informações importantes, né, para que você se abasteça cada vez mais dessas medidas, né, do conhecimento dessas medidas, e possa não somente providenciar um cálculo prático, né, através dos exercícios postados no ambiente virtual, mas também que você possa usar essas ferramentas no seu dia a dia profissional para poder lhe trazer melhores informações,
mais adequadas para um bom desempenho, uma melhor tomada de estratégia dentro dos seus negócios. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo e tirem suas dúvidas lá no ambiente virtual de aprendizagem, onde eu vou estar, né, nesses horários, né, nos dias adequados da sua disciplina, para poder tirar suas dúvidas e que você também realize os questionários que sempre vão estar disponíveis para você a título de fixação desse conteúdo. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.